Nos últimos 2 mags, né, gente, a gente falou sobre declarar guerra contra os nossos pensamentos, não é verdade? Tem sido legal para você isso? Tem sido bom? Tem que declarar, porque né, a nossa cabeça, se a gente não tomar cuidado, ela vira uma loucura, né? Um campo minado, fica uma coisa louca. E a gente falou que a gente precisa reconhecer o que passa na nossa cabeça, a gente precisa levar cativos os nossos pensamentos a Cristo, a gente precisa colocar o Espírito Santo como vigilante na nossa mente, e a gente não pode ser refém das nossas inseguranças, né? E nesse segundo bloco da série, a gente vai falar para você, eu e você, para a gente declarar guerra contra o que você diz. O que você diz determina o que você enxerga. Então nós falamos primeiro sobre os pensamentos, agora nós vamos falar sobre as palavras. Legal? Beleza? As palavras têm uma coisa muito importante. E isso que nós vamos falar nessa segunda parte. Você pode alterar o modo como você se sente, mudando a maneira como você fala. Você pode ler comigo? Vamos ler os 4 pontos? 1, 2, 3 e... Você pode alterar o modo como se sente, mudando a maneira como fala. Você não precisa falar tudo que sente vontade de falar. Amém. As palavras que você fala sobre as pessoas podem mudar o curso da vida delas. A pessoa com quem você conversa mais do que todos os outros é você mesmo. Verdade? Então, nós vamos conversar e aprofundar um pouco mais sobre isso. E para a gente aprofundar, eu vou precisar de uma ajuda aqui. Ô Rick, antes, consegue trazer aquelas duas, essa mesa aí, traz essas 2 mesas para cá. Eu vou precisar de 5 voluntários. 5 voluntários. Ninguém quer? Vem cá. Não, você já sabe o que é, você não vem não. 5 voluntários. Traz para cá. 5 voluntários. Vamos, gente, preciso de 5 voluntários. Fica aqui atrás da mesa. Só veio 3 até agora, precisa de mais 2. Vocês não querem pagar mico? Vocês estão esperando que vai acontecer o quê? Beleza. As meninas, olha só, tem uma representante aqui, viu? Essas mulheres, viu? Vem cá, fica aqui atrás da mesa. Fica como se estivesse na mesa mesmo, por favor. Beleza? Eu estou dando uma pasta de dente para cada um deles. Vou pedir uma coisa para vocês. Abre aí, pega aí a sua pasta de dente na mão, sua bisnaga na mão. Só para ilustrar o que a gente... todo mundo está conseguindo ver aqui, gente? Não, mais ou menos? Tá, senão você fica em pé no seu lugar, aí você vai enxergar. Presta atenção. Propaganda da Close-Up, né? Que era mais barata mesmo, tira aí. Ó, vocês vão fazer um negócio. Eu vou falar as regras. E a gente vai ter uma competição agora. Preciso de um cronômetro. Quem vai fazer o cronômetro para mim? Eu mesmo. Tá bom? Ninguém quer? Ó, presta atenção. Vocês vão ter 30 segundos. Quantos? 30 segundos, beleza? Vocês vão ter que esvaziar a pasta de dente em 30 segundos com uma só mão. Podendo apertar somente a bisnaga. Então você pode tirar a tampa, certo? Não aperta agora que Deus está vendo e eu também. Certo? E o objetivo é com uma mão só, bota a outra para você não correr a tentação. Só apertando a bisnaga, então você não pode esfregar assim. Viu, Gessé? Só apertando a bisnaga, você vai ter que esvaziar a sua bisnaga de close-up. Só isso a regra. Aí tem a segunda parte depois, mas a primeira é essa. Ok? 3, 2, 1, vai.
Nossa, tá difícil aí? Serginho tem habilidade ali, o Serginho ali, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Preciso de juízes aqui. Vem mais algumas pessoas aqui para ver comigo aqui. Vamos ver se acabou mesmo aqui. Mas é de verdade, Rony. Você vai pegar aqui, ó. Você vai tentar deixar o mais aberto aqui possível. Certo? Vamos ver quanto que tinha ainda aqui. Um pouquinho até, ó. Maravilha. Certo? Não escova o dente, né, Luiz? Que feio, velho. Olha aqui, ó. Nossa, o do Luiz foi muito ruim, pelo amor de Deus. É a primeira vez que eu participo de uma competição assim. Ah, é? Você não escova o dente na sua casa? Você escova o quê? Com sabão de coco? Exato. Deixa o dente mais breve. Olha. Beleza. Um pouquinho só. Gessé. Você viu aí, né? Ixi, Gessé. Você foi o pior, hein, Gessé? Oxi. Foi o pior. Foi o pior. Foi o pior. Ah, não acabou ainda a competição, certo? Maravilha. Ah, você não apertou? É, tem um festinho aqui. Agora, quem ganhar mesmo... Pode sentar, obrigado, viu, juiz? Quem ganha é quem conseguir colocar a maior quantidade de volta no tubo da pasta. Em 30 segundos. 3, 2, 1, vai. Pode fazer à vontade, com uma mão. É a técnica, fica à vontade. Faz como você quiser. Mas são os mesmos 30 segundos. Bota de volta. Bota de volta. Os caras não usam o dedo, tá com nojinho de colocar o dedo? É técnica isso aqui, americana. Vai, tá acabando. Ah. Obrigado. Acabou. Ninguém ganhou. Parabéns, viu? Salva de palmas, gente, para os nossos amigos aqui. Você tá sem pasta de dente? Leva para sua casa. Obrigado, viu, amor? Tá bom? Começa a usar agora, tá bom? Obrigado, viu? Pode tirar a mesa daqui, querido? Pode. Gente, para que isso? Olha, caiu até no chão. Por que eu fiz essa brincadeirinha aqui? Para ilustrar. Porque quando você, né, a parte de tirar a pasta de dente de dentro, não é nenhum trabalho, certo, Serginho? Tranquilo tirar. Você aperta, certo, Rodrigão? Sai com uma facilidade. Mesmo que você coloque e dificulta com uma mão, não é nada difícil. Agora, colocar de volta já é um outro problema. Porque a pasta de dente ela não foi criada para você colocar ela de volta, foi? Não, foi criada somente para você colocar para fora. Agora, eu queria que você pensasse nisso que a gente vai falar, sobre as nossas palavras. O que muitas vezes sai com muita intensidade, com muita rapidez, com um objetivo claro, qual que era o objetivo aqui? Esvaziar. Vocês estão aqui, gente? Esvaziar a bisnaga, certo? Esse era o objetivo. Então, não estava nem preocupado. Se eles soubessem que talvez ia ter que colocar de volta, eles teriam apertado mais devagar, né? Não vou fazer tudo isso ali. Mas acontece a mesma coisa com as nossas palavras. As palavras saem, às vezes, da nossa boca, como se fosse a pasta de dente saindo do tubo. Olha que metáfora fenomenal, vai, fala a verdade, foi sensacional. Pensei muito para fazer isso. Não pensei não. Então, sai. E da mesma velocidade que ela sai, a gente não consegue voltar, consegue? Não.
É impossível engolir uma palavra de volta. Uma vez que ela foi falada, já era. Tem como voltar? Não. Quantos já se arrependeram de falar alguma coisa? É nós. Mas às vezes, por que que eu fiz esse negócio simples aqui, visual? É porque às vezes a gente tem muita intensidade para tirar, para falar, para botar para fora no momento de raiva, de irritação, mas não é a mesma coisa trazer de volta e consertar aquilo. Porque talvez para colocar toda essa pasta de volta, quanto tempo ia demorar? Sei lá, anos vai acontecer. Ia ter que cortar, pegar uma colher. Da mesma forma que sai, não dá para voltar. Então sabe o que eu e você dizemos? Tem um efeito que é muito, muito forte. Tem um provérbio, não é da Bíblia, mas diz isso, né? Há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. É verdade, uma oportunidade não volta atrás, mas pode vir outras oportunidades, certo? É verdade. A palavra lançada, a palavra pronunciada, ela não volta. Você pode depois pedir o quê? Perdão, certo? Você xinga alguém, você fala uma palavra dura para uma pessoa, e você fala, não era isso que eu queria dizer. Me perdoa. Mas já foi feito o estrago. A pessoa pode escolher não perdoar, certo? Pode falar, não. Você falou, agora paga a tua língua. E aí começa uma guerra de palavras. Hoje nem tanto só palavras, também é comentários. Eu vi uma matéria falando que o cara que fundou o Twitter, o diretor do Twitter hoje, ele falou que ele nunca vai colocar na plataforma do Twitter editar o post. Se você postar no seu Instagram, no seu Facebook, e aí tem um erro de português, ferrado, você pode ir lá e editar e você fica, Deus, espero que ninguém tenha visto. Senão vão me chamar, de... Mas no Twitter, o cara falou, é tão rápida a informação, e eu quero que o Twitter tenha credibilidade, porque eu nunca vou deixar alguém editar o que falou. Ele pode deletar, mas editar, não. Olha que interessante. Você consegue editar as palavras, gente? Não. Por isso que eu quero ler com você um texto que dá em Tiago. Se quiser abrir sua Bíblia aí, o texto também vai estar na tela. Mas se você quiser grifar aí, está lá em Tiago 3. Olha o que diz que interessante. Tiago 3, 13 a 12. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Jesus. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Nossa. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe. Ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Fala a Deus. Já falou com você? Fala, ai Jesus, obrigado. Eu tenho essa língua aí, não sei você, mas eu tenho. E se eu não tomar cuidado, ela sai desgovernada. Eu já machuquei pessoas mais com a minha língua do que com um soco. Tem gente que já brigou mais, é verdade. Mas eu já feri mais pessoas pelas palavras que saíram da minha boca
do que infligindo dor necessariamente. O que te... Eu não vou fazer essa pergunta, mas só para você concordar comigo, as palavras machucam, né, gente? Palavras machucam. Muitas vezes as pessoas falam até com uma boa intenção, mas elas machucam. Eu lembro de um dia, meu pai sentar para conversar comigo, e ele queria corrigir um comportamento que eu tinha, né? E ele chegou para mim e falou: filho, é o seguinte, as suas palavras estão sendo muito grosseiras. Ele não foi para falar, ele não veio me acusar e falar, você é um grosseiro. Ele falou para mim o quê? Que as minhas palavras estavam sendo grosseiras. O que eu entendi? Que eu sou um grosseiro. E aí o diabo, sagaz, aproveitou de outras oportunidades na minha vida, para que outras pessoas que não tinham o mesmo relacionamento que o meu pai tem comigo, essas pessoas chegarem para mim e falarem o quê? Você é grosseiro. Pessoas que, sabe, não tem relacionamento nenhum comigo. Vieram assim, passou na porta, grosseiro aí, e foi embora. Mas porque eu tinha alguém que me amava, que falou algo, e eu interpretei errado, e veio outras pessoas aleatórias e repetiram a mesma coisa, eu peguei aquilo e transformei como uma verdade no meu coração, como se fosse parte da minha identidade. E por muito tempo, eu acreditei que eu era um cara grosseiro. E sim, eu sou, às vezes. Não vou negar. Mas essa grosseria começou a afetar um monte de decisão na minha vida. Eu comecei a pensar, eu nunca vou ser um bom pai, porque se eu for quando eu tiver filho, eu vou ser grosseiro com os meus filhos e eu vou perder os meus filhos. Por isso eu não quero ser pai. Olha que loucura. Gustavo, mas isso é bobinho. Fica aí na sua cabeça para você ver. É fera. Uma palavra lançada, ela não volta. Tiago está mostrando para a gente o que a gente sabe na prática, mas a gente esquece quando é a gente que fala. Todo mundo já se sentiu ofendido por uma palavra, mas ninguém pensa duas vezes antes dela sair. As palavras têm um peso enorme, gente. E antes de você falar, poxa, eu fui muito ofendido, pense em quantas vezes você falou para ganhar para ganhar uma discussão, para ferir alguém, para vingança, para inveja. Só eu, né? Vocês nunca fizeram isso aí, não? Ter que rebaixar uma pessoa. As palavras ferem, gente. Pensa nisso comigo. Olha o peso de uma palavra, pode mudar uma vida. Chega alguém para você e fala, casa comigo. Pode mudar uma vida ou não pode? Pode. É menino. Muda a vida ou não muda? Muda. Misericórdia, outra. Quero divórcio. Muda a vida ou não muda? Pode devastar. É câncer. Devasta ou não devasta? Não há mais nada que a gente possa fazer. O que faz com a sua esperança? Elimina. Mas a mesma facilidade pode trazer, com a mesma facilidade também pode trazer felicidade. Chega alguém para você inesperadamente nesse comediante e fala, você foi promovido, seu salário vai aumentar em 40%. A mesma boca que podia ter falado ontem, você é uma praga, pode falar hoje o quê? Você foi promovido. Todo mundo ficou feliz agora, a maior parte dos rostos aqui. Pode chegar e falar isso, ela foi curada. Sua tia sumida te deixou uma herança. As palavras conseguem mexer com as nossas emoções. Eu trabalhei um tempo de telemarketing, né? Lá em São Paulo. E era muito engraçado. Por uma série de fatores. Mas eu lembrava que o meu tipo de serviço que eu tinha que fazer era um serviço que eu ligava para as pessoas oferecendo vaga de estágio. Então, não é eles que ligavam, então não era receptivo. É receptivo, né? Era ativo, né? Eu ligava
para oferecer. Então a pessoa tinha um cadastro lá, aí uma empresa se interessava, se conectava e eu tinha que ligar dando uma boa notícia. Eu só tinha que ligar e falar, você tem uma entrevista, né? E, gente, era cada patada que eu tomava. Eu liguei para dar um raio de uma boa notícia. De quanto que é a bolsa? Não posso te informar, não posso te dar essa informação. Você precisa comparecer à entrevista primeiro. Não, se nem falar, eu nem quero ir. Então vai te catar. Descadastra do site. Pô, eu só quero se for desse jeito. E eu lembrava que, às vezes eu chegava num dia, eu estudava de manhã, eu estava no ensino médio, e eu saía e ia à tarde trabalhar na República. Então eu entrava 1h da tarde e saía 8h da noite. E tinha um intervalo safado lá de 15 minutos para comer uma coxinha. E eu lembro que eu chegava de manhã, né, no início, e eu chegava empolgado, porque eu achava que realmente era mó legal. E tinha do outro lado as pessoas também que falavam, mano, você não sabe como isso vai me salvar, velho, obrigado. Tinha gente que, nossa, sabe assim, a pessoa pelo telefone, esse aí já ganhou, já. Você queria até fazer uma indicação pro cara. Mas tinha os outros que te tratavam mal. Por isso que eu não gosto de tratar mal um atendente. Você tem 5 minutos? Tenho. Fala do cartão. Às vezes dá uma irritaçãozinha, mas eu tento segurar, porque as palavras ferem. As palavras machucam. E sabe, gente, as palavras, elas são frutos da nossa natureza. E porque nós temos uma natureza caída, como diz Romanos 5,12, as nossas palavras naturalmente não são positivas. Por mais que a gente tenha recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador, se o Espírito Santo não atua no nosso coração, nós temos a tendência de voltar para essas palavras. Sabe o famoso bocudo? Você não conhece o bocudo? Nossa, desculpa então. Aquela pessoa que você fala com ela, ela já te dá na lata, pá! Ela não espera refletir. Ela não espera. Você falou, ela já deu no meio. Retrucão. Mas, felizmente, qualquer coisa que pode ser usada para o mal, pode também ser recuperada e usada para o bem. E isso só acontece por conta do Espírito Santo. Lembra do Pedro, gente? Pedrão? Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você vai me... O que Pedro fez para Jesus? Negou. Não, Senhor, nunca vou fazer isso. Blá. Aí os caras vão lá e enquadram ele. É você que andava com o cara, é você que não sei o quê. E Pedro, não. Olha que maluco. Pedrão, negou. Não, esse cara é maluco. Não, você está louco. Não, nunca andei. Esse mesmo Pedro é aquele que lá em Atos, capítulo 2, prega para 2.000 pessoas e elas se convertem. Saiu da mesma boca, mas saiu depois de um processo de arrependimento. Mudou depois de ser cheio do Espírito Santo. Não é pensamento positivo que muda a sua língua. Só muda a língua se mudar a natureza. E a natureza só é mudada por conta do Espírito Santo. Está claro, gente? Então, as nossas palavras, elas devem fortalecer as pessoas, devem compartilhar o Evangelho, orar pelo enfermo, encorajar, confortar, tranquilizar, fazer as pessoas rirem. Não denegrindo outra pessoa, mas animar as pessoas. Deve aconselhar, deve exortar, deve profetizar. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, tem 2 versões diferentes aí. Efésios 4:29, na versão da mensagem, tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Bota esse filtro na minha e na sua vida. Dá uma atribulada, né? Quando a gente é maledicente, o que é maledicência? É falar mal de outra pessoa sem ela estar presente. Isso é maledicência. Isso sai da onde? Telepatia. Vou maldizer o Raoni para o Bruno. Não. Eu tenho que o quê? Falar. E a boca fala. Complete comigo o ditado do versículo bíblico. Está cheio o coração. Se está saindo pela boca, o coração está entupido. Mas eu só falo um palavrãozinho. Está lá, ele nadando no seu coração.
Mas é uma mentirinha branca, não existe. Cor de rosa, preta, branca, tudo igual, mentira. Você já foi alvo de mentira? De calúnia, de maledicência? É gostoso. Você fala, ai que bom que estão falando de mim. Falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Não existe isso aí não. Machuca, ofende, isso aí é papo, isso aí é post de Instagram. Falem mal, falem bem, mas falem de mim. É recalcado, caramba. Não gosta que fala mal, só quer que fale bem. Porque as palavras machucam. A gente teria que ter, olha Efésios 4:29 no NVT, diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvirem. Isso não é para pastor, isso é para crente. É só do púlpito tem que ser coisa boa, entre nós a gente pode cascar o pau. Não é, isso é comportamento do cristão. E olha que mais maluco, olha a continuação do versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha que maluco. Ele está falando, toma cuidado com a sua língua, porque a sua língua pode destruir. Não fala besteira, segura o seu linguajar, encoraje as pessoas. E não entristeçam o Espírito Santo, porque as palavras entristecem ao Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Entristecem o Espírito Santo. Tem algo pronto para acontecer, e você fala, não vai essa droga. Assim seja feito. A gente muitas vezes coloca palavras que impedem o Espírito Santo. Muitas vezes a ação do Espírito Santo é limitada em nossas vidas, pois nossas palavras não entram em concordância nem com a vontade de Deus, nem com a sua palavra. É o coração ingrato. Você não está numa situação do seu sonho, mas aí você reclama do seu trabalho, que putz grila. Seja grato. Seja grato. Não estou no peso que eu deveria. Pode emagrecer. Mas seja grato porque você tem saúde. É aquela história de ver o copo meio cheio, meio vazio. Faz sentido, gente? A gente pega e usa isso. As nossas palavras entram em muita discordância, porque a gente não conhece a vontade de Deus, não conhece a palavra. Ficou desempregado. O Brasil está uma porcaria. Bolsonaro. Não vai para frente, o mercado está fraco. Bibibi. Para de lamentar. Fala a verdade, está difícil, mas eu sei que o Senhor vai preparar o melhor para mim. E ora. Levanta a bunda e ora. Porque oração também são palavras. Não vou esperar cair do céu. Vai esperar até morrer. É verdade, a gente é muito fácil para lançar palavras de ódio contra pessoas. A gente é muito fácil para lançar palavras de desânimo, para falar mal de outras pessoas. E aí quando diz de algo que você precisa encarar, vencer, tudo você fala, também não, é tudo uma porcaria. Porque se o nosso coração, vocês entenderam, gente? Se a nossa mente só vê coisa negativa, o que vai sair da sua boca? Coisa negativa. Isso aqui não é ser coach não, velho. Isso aqui é a palavra de Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem trevas, que tamanha trevas serão, diz Jesus. Não precisa ser positivista, good vibes, não é isso. Mas é você olhar para uma situação e falar, essa situação não é maior que Deus. Tem muito jovem lamentando, muito jovem inconstante, porque da sua boca só sai palavras de desgraça. Esse meu pai também, melhor que tivesse nascido em outra família. Jesus, não fala isso. A gente precisa tomar cuidado, gente. O poder dos pensamentos e das palavras é gigantesco.
Uma das coisas que eu queria falar com vocês, não sei se vocês já ouviram falar sobre os Imagineers da Disney. Já ouviram falar sobre isso? Está aí a descrição do que é um Imagineer. O Imagineer, ele é responsável pelo projeto da construção dos parques temáticos da Disney. Então, todo parque temático da Disney tem lá os Imagineers, é a junção de duas palavras, de imaginação com engenheiros, Imagineers. Eles são pessoas que trabalham no projeto, desde o desenho até a conclusão dele. Hoje estima-se que tem, se eu não me engano, 1.500 Imagineers trabalhando, funcionários da Disney. Para renovar as atrações, para tudo. Eu nunca fui para a Disney. Eu não sei dizer, mas né, todo mundo que vai fala que é sensacional. E é muito daquilo parecido, quando eles falam que tem um carrinho de... um trenzinho lá, quando você passa, você está sentado nele, quando você entra num lugar, é um lugar de melancia, assim, de decoração de melancia, você sente o cheiro da melancia. Eu fiquei imaginando, mano, que deve ser da hora isso aí. É você entrar num lugar que está quente, mas quando você entra está frio. Porque alguém pensou naquilo para que aquela experiência fosse sensacional, para você registrar. Porque quando você tem múltiplos sentidos numa experiência, você registra mais na sua mente. Então existem esses Imagineers, que eles fazem o quê? Eles tentam trazer uma ideia, eles têm uma ideia, essa ideia é falada para uma equipe de pessoas técnicas, e disso eles escolhem transformar em realidade. Quero mostrar para vocês, porque isso é criação de Deus. O Walt Disney só deu um jeito de ganhar dinheiro nisso. A capacidade de um pensamento, quando compartilhado, se tornar em realidade. E uma das Imagineers que coordenam hoje é uma brasileira chamada Lisa Migliorati. Tem um vídeo nela no YouTube de uns 40 minutos, ela explicando a experiência dela na Disney e como ela se tornou, fez faculdade de arquitetura na Flórida, e aí fez um estágio não remunerado, olha aí, quem está reclamando de emprego, não remunerado na Disney, trabalhou sem ganhar nada, e foi contratada, e trabalha lá já há uns 15, 20 anos. E ela cuidou de toda a parte temática do Toy Story e do Carros, Radiator Springs. Todo o projeto ela fez. E ela falou assim, tudo começou quando um dia meu pai me levou na Disney, quando eu era pequena, e eu entrei e passei várias vezes no mesmo brinquedo, porque eu queria ver todos os detalhes que tinham ali. E isso ativou, ela falou, eu sempre amei arquitetura e matemática e essas coisas, mas eu também era uma pessoa criativa. Então a Disney me deu a oportunidade de conseguir fazer isso. Eu quero te mostrar um vídeo do que é um processo de um Imagineer, só para você ter uma noção de como que é interessante. Pode apagar a luz aí? Apaga mais aí. Novo parque do Star Wars começou com aquela imagem do começo, e essa era a maquete. Se liga nisso. Tem um canal no YouTube muito legal chamado Imagineers mesmo, da Disney, e aí tem várias entrevistas, eles fazem todos os processos. Se você entende inglês ou ficou curioso, você pode assistir. E eu fiquei impressionado, gente, com essa capacidade de uma ideia falada se transformar em algo disso.
Em 2014, quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo um curso, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, um curso com um cara que ele sempre sonhou em ser um Imagineer da Disney. Então, ele estava falando da frustração dele de não ter conseguido ser um Imagineer. E aí a gente perguntou, mas o que você faz? Ele falou, eu sou aqueles caras que sentam na ponta do barco ou do ônibus dentro da Disney e eu vou contando as histórias. Para que enquanto as pessoas estão passando pelos cenários, elas ouvindo a minha voz e a minha descrição, elas acreditem que realmente elas estão lá. E aí a gente falou, escreve pra gente então, né? Sério, ele mudou a voz de um jeito. Parecia tipo, sei lá, Cid Moreira. Ele virou um negócio. E aí ele falou pra gente fechar o olho, né? A gente fechou o olho assim. E ele começou a descrever, maluco. Parecia que você estava lá. Porque ele falava com emoção. Ele parava. Ele dava as ênfases nas palavras. As palavras são capazes de criar, gente. As palavras que eu e você diz são capazes de criar. Gustavo, onde está isso na Bíblia? Gênesis 1. Como é que o Senhor criou? Ele falou. Haja luz e houve luz. E Jesus Cristo é o verbo, a palavra que se fez carne. Palavra é um negócio sério para Deus. Não é brincadeira. Porque nós fomos criados, lembre disso, a imagem e semelhança de Deus. O mesmo poder que tem nas palavras de Deus também tem nas nossas. Então a gente pode usar as palavras para destruir, mas a gente pode usar também as palavras para levantar as pessoas. Lembra de Adão, está lá no Éden, e o Senhor chega para Adão, e qual que é o primeiro trabalho de Adão? Nomear os animais. Imagina isso, tudo que Adão fala, vai virar. Se ele falasse ragatanga, ia virar. Não tinha um filtro. Mas Deus falou, eu compartilhei isso com você, e você pode dar o nome. Deus compartilhou comigo e com você um poder de que as nossas palavras podem tornar algo realidade e criar uma outra atmosfera. Mas nós estamos fazendo o que com as nossas palavras? Reclamando, transformando todo o universo, falando mal contra outras pessoas, contra os nossos pais, contra os nossos trabalhos, contra nós mesmos. Você olha para o espelho e fala, que droga, hein? A gente tem muito disso hoje, gente. A gente não sabe os pesos das palavras. E quem sabe, está fazendo a gente de trouxa. Quem sabe os pesos das palavras, está conduzindo multidões. E a gente está tudo, umas focas, aplaudindo os outros. Porque tem um bom discurso. Isaías 3 cita um fato horrível na história. Quando o povo está no cativeiro, eles estão sem líderes. Presta atenção nisso. Quando eles estão indo para o cativeiro, o povo de Israel está sem líder, não tem profeta, não tem nada. A Bíblia diz em Isaías 3, que o povo olha para um cara que tem uma roupa bonita, um manto bonito, e diz assim, você que tem um manto, lidere e reine sobre nós. Por quê? Porque você tem um manto e a gente não tem. Olha que maluco. E aí depois esse cara fala, não, eu não posso, só porque eu tenho esse manto não me diz que eu posso reinar sobre vocês. Na continuação do texto, as mulheres, as jovens virgens, chegam para um outro cara e falam, nós queremos casar com você, porque você é o único aqui que tem algum tipo de roupa. Porque todos os outros têm só o farelo, que eles estão sendo levados cativos. O que esse texto diz para a gente? Quando nós não temos uma liderança clara, quando nós não temos um foco claro, a gente vai ser atraído pelo estético. A gente vai ser atraído pelo que é bonito, e não pelo que é verdadeiro. Palavras bonitas podem enganar eu e você, viu? Chavecos da vida, lábia. Vem cá que eu vou te colocar num investimento que te rende 15% ao mês. Não existe, é uma pirâmide. Não, vem cá que eu vou fazer, mentira, é papo. Mas para a falta da verdade, a falta da direção, o povo de Israel falou, quem é mais bonito aí? Reine sobre nós.
Nós somos uma geração estética, gente. Quanto mais bonito for a coisa, mais atraente para a gente e mais adquire influência sobre nós. É ou não é? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque as palavras, elas podem construir, mas elas também podem nos enganar. Deus pretende que você seja rodeado de uma atmosfera de fé, mas você tem que criar essa atmosfera de propósito. E mais do que qualquer outra coisa, isso requer as suas palavras. É do Levi Lusko que escreveu o livro. O que tem saído da sua boca? Você compartilha só os seus sonhos ou você só compartilha os seus problemas? Quando um amigo chega para você só fala, deixa eu vomitar meus problemas aqui. Mas você já ousou compartilhar o sonho também com ele? Você pode compartilhar os problemas, é verdade. Mas você também pode compartilhar os sonhos? Onde você gostaria de estar? Onde você sonha, que tem queimado no seu coração? Você só senta com o seu discipulador, com o seu amigo, com a sua amiga, para falar de chabu. Tem gente que nem para conversar senta, né? Mudo, eu sou melhor. Não é, não. Um sonho que não é compartilhado, ele cai no esquecimento, gente. Mas um sonho, quando ele é compartilhado, ele pode se tornar muito realidade, porque você tem outras pessoas trabalhando com você. A Disney ganha dinheiro com isso no parque temático lá. Não é isso. É um cara que acordou um dia e falou, nossa, podia ter uma gangorra com o Tarzan passando aqui. Eu falei, nossa, que legal, vamos fazer? Vamos. E aí começa a conversar. Eu nunca fui na Disney, mas eu gosto dessas coisas. Eu fico vendo vídeo das pessoas que vão nos parques. É verdade, eu sou meio estranho, mas é legal. É legal. Vê lá como é a realidade. Quando alguém te descreve muito bem um lugar, você não fica com vontade de ir? Pô. A comida daquele lugar é sensacional. Você não precisa nem sentir o cheiro, você vai. Se a pessoa que foi de credibilidade que te falou isso, nossa, babei aqui. Se for uma pessoa de credibilidade que te falou isso, você vai. Deus pretende que você seja rodeado de uma atmosfera de fé, mas você tem que criar essa atmosfera de propósito. Não é só colocar louvor, é você declarar a palavra de Deus. O louvor sim faz parte, muda a atmosfera, muda ou não muda? Pô, pra caramba. Se você escolhe, e não, essa semana eu vou ouvir louvor, eu vou encher minha casa disso, vai ser assim no meu trabalho, você vai experimentar um outro nível de experiência, com certeza, não tem dúvida. Mas quando você começa a declarar essas palavras, e sobre alguns problemas, você coloca um versículo, você coloca uma referência, você coloca uma promessa, o seu comportamento muda. E o último texto que eu queria ler com vocês, sobre palavra também, está lá em Mateus 8, 5 a 13. Certo? É a história do centurião romano. Está na tela aí, você pode também acompanhar na sua Bíblia. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, vá até lá para curá-lo. Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, presta atenção, eu não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só precisa dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo aos meus escravos, faça isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais, presta atenção, mas muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Basta uma
palavra. Até então, gente, é importante dizer isso. Jesus não tinha curado à distância por telefone, porque também não tinha. Jesus sempre foi até lá. Quando Lázaro estava doente, lembra? Mandaram um mensageiro até Jesus. Falaram, Jesus, venha, porque Lázaro está muito doente. Quando Jesus vai, não chegou minha hora. Quando Jesus vai, chega lá, Lázaro está morto. Jesus chora. E o que acontece? Lazarão, vem. E ele ressuscita. Ele pôs a mão no corpo do Lázaro? Sim ou não? Não. Ele falou. Porque palavras são carregadas de autoridade. Todo ser humano, crente ou não, tem autoridade nas suas palavras. Por isso que um presidente da república, uma figura pública, quando ela fala, isso pode ser considerado. Existem contratos verbais. Você pode falar e isso se tornar um contrato. As palavras não são brincadeira e a gente joga como se fosse nada. A gente faz brincadeira, piadinha de WhatsApp, como se fosse nada. A gente não sabe que isso ofende e machuca as pessoas do outro lado. A boca fala do que está cheio, o que, gente? Coração. O centurião romano, ele era uma pessoa respeitada, sabe? Ele não era um escravo. Ele tinha patente, tinha honra. Tanto os judeus quanto os romanos admiravam um centurião. Quando o servo ficava doente, sabe o que esses caras faziam? Era melhor deixar o quê? Morrer. Porque como um servo é um escravo, era mais fácil eu comprar outro, do que gastar com qualquer coisa que seja para curar aquele cara. Era mais fácil deixar morrer. Mas esse centurião é diferente. Olha o versículo 6, o que ele fala. No versículo ele diz, Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Você está percebendo que é um centurião romano, que não é judeu, chamando um rabino, Jesus, de Senhor? Uma coisa é um judeu chamar Jesus de Senhor, certo? Porque o judeu sabe, Jesus estava com vestimentas de rabi, de mestre. Agora, um centurião romano, se humilhar e chamar um judeu de Senhor, era um bagulho cabuloso. A palavra que ele usa, Senhor, é kurios, que significa rei. Ele chega a Jesus e fala, rei, o meu servo está doente. Aquele homem reconheceu que havia algo diferente em Jesus, ele se humilhou e através de suas palavras, publicamente, disse, eu sei que você tem poder para curar, eu sei que você é rei. Ele não falou só no coração, ele disse, Jesus, lê minha mente. Mas a gente faz isso, né? Senhor, tu sabes, vou orar aqui. As palavras têm autoridade. Eu declaro sobre isso, eu declaro sobre a situação, eu declaro, eu consagro, eu oro, eu intercedo com as nossas palavras. Totalmente diferente. Você sai muito mais energizado e com fé quando você ora em voz alta do que orar na sua cabeça. É ou não é? Você sai louco. O que você está falando? Isso está passando por você. E a boca fala do que está cheio o coração. Então quer dizer que a palavra está onde? No seu coração. E a fé vem pelo ouvir o que, diz a Bíblia? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está falando, está entrando pelo seu ouvido. E isso está gerando no seu coração o quê? Fé. Mas se você fala, ô desgraça, ô trabalho, ó vida, está entrando no seu coração e está roubando a sua fé. Tô mentindo? Quem sabe o que é isso? Eu sei. A gente mesmo abre um alçapão debaixo da gente. E não bastou só isso, ele foi além e disse, basta uma palavra sua, na versão DRA diz isso, basta uma palavra sua. Jesus só tinha feito milagres presencialmente, como eu disse para vocês. Mas um oficial romano, não judeu, foi capaz de crer, se humilhar e transformar em palavras o que estava queimando no seu coração. Deixa eu falar um negócio para você, um segredo aqui. Oração é se humilhar. Oração não é saber mais e falar, você esqueceu, hein, a minha listinha. Oração parte pelo ponto de nós, eu e você, nos humilharmos diante do Senhor e lembrarmos quem somos.
Somos a pó, Senhor, e ao pó nós voltaremos. Mas o Senhor é todo-poderoso. E porque o Senhor é todo-poderoso, eu creio e confio. E eu testifico com as minhas palavras que o Senhor pode mudar a situação. Crie, por isso falei. Qual que é o texto de Romanos? Que diz, se você crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Tem que confessar com a boca, porque a boca tem autoridade. Eu volto a perguntar, o que tem pensado? O que tem saído da sua boca? O que tem saído da minha boca? Às vezes a gente é crente só porque a gente vem aqui, porque da nossa boca não parecem as palavras de um cristão. E sim, cristão tem palavra diferente. Cristão tem comportamento diferente. Não porque mandam, mas por fruto de amor. Por fruto de que eu entendi, que esse comportamento não compartilha mais comigo. Ficar falando mal das pessoas não faz mais parte da minha índole, porque a palavra diz que nós não consideramos mais uns aos outros segundo a carne, mas segundo Jesus Cristo. Então eu não olho para o meu irmão querendo condenar ele, eu olho para o meu irmão com a expectativa de que ele pode melhorar. E se ele está indo mal, eu ajudo. Eu falo pelas costas. Mas ele é ímpio, Gustavo, ele não conhece a Jesus. Dane-se, você é cristão, você zela pelaquilo que você vive. Ah, porque o mundo está uma droga, eu vou me adaptar com o mundo. Então, quando Jesus voltar, você vai ficar. Agora, se nós somos cristãos, a gente tem que assumir uma postura de verdade. É sempre ou não é nunca, gente. Beleza? A nossa fama de crente é pior do que do não crente. O crente fala mal uns dos outros. Sai uma matéria aí de quanto que os pastores estão endividados aí na Veja. Jesus Cristo. E aí quando perguntam, eles têm a possibilidade de falar, nenhum dos advogados quis conceder entrevista. Pô, alguma coisa. Vou ficar quieto. A Bíblia diz, gente, no versículo 10, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Você imagina admirar Jesus? Jesus deve ter olhado para o centurião e ter feito assim, ó. Caraca! Ó, vocês estão vendo o menino ali, o romano ali, cara. Nunca vi fé como essa. Jesus conhece um pouco dessas coisas, hein, gente? Conhece ou não conhece? Pô. Esse versículo me pega, eu fico imaginando Jesus se admirando. Nada devia admirar Jesus, né? Ele podia falar para uma figueira, pô. Ele podia falar, abre mar, traz água em vinho. Nada devia surpreender Jesus. Mas para a Bíblia relatar, tanto em Mateus quanto em Lucas, que Jesus olhou e falou, caraca, me surpreende. Eu queria ser esse cara. Por isso que eu tenho um desafio para você, sabe, gente? O centurião, ele demonstrava um comportamento, ou seja, um coração de fé, articulado por meio de lábios, que confessam confiança no que Deus pode fazer. Deus sempre buscou isso. Deus sempre buscou um coração de fé, que é articulado por meio dos lábios. Fé só no seu coração, só vai trazer às vezes um conforto. A fé, quando ela passa pelos lábios, ela declara, eu confio em Deus. Mas e as situações? Eu confio em Deus. Salmo 145, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não serão abalados. Esse é o nosso desafio, gente. A nossa fé, ela tem que ser articulada em palavras, que entram pelos nossos ouvidos e aumentam a nossa fé. Por isso que a gente ora, por isso que a gente declara. E eu ainda volto a dizer aqui, com todo o carinho do meu coração, quantos de vocês não louvam a Deus durante o louvor? Não consigo entender, não me entra na cabeça. Você vem para a igreja, você vem para adorar o Senhor, você vem para ouvir uma palavra, e na hora que você pode louvar e exaltar ao Senhor, você fica assim. Até fica no ritmo. Fica a dancinha. Pega na mão do namorado. Mas não consegue ler o raio da letra. Tem uma coisa de errado.
acredite em mim, tem alguma coisa errada. Ah, eu não gosto da minha voz. Ninguém está ouvindo sua voz. O som é alto por isso. Para ninguém ouvir sua voz. Tem vergonha? Senta sozinho no meio aqui, ó. Mas não impeça, que isso não impeça você de celebrar e adorar o Senhor. Fica aqui nem morto. Isto não é personalidade. Isso é frieza de coração. Eu vou ler um texto sobre frieza daqui a pouco, segura. Você se sente confortável? Tá bom. Olha, juro para você, eu respeito. Eu não quero que minhas palavras firam você. Porque eu também tenho uma baita responsabilidade de estar com esse microfone na mão. Mas eu quero dizer que você tem eu e você, somos cristãos, você está aqui, ninguém te obrigou a vir aqui. Você chega na hora do louvor, e quando você está no louvor, você prefere ficar em silêncio? A sua cabeça está brisando, porque eu já passei por isso. Eu estou tão aflito que eu não consigo me conectar com o louvor. Alguém mais? Vixe. Mas isso não é padrão. Você... Ô velho, ora por mim aí que eu não estou conseguindo focar aqui na parada. Se tem algo roubando a sua atenção é porque isso é importante, tá? O diabo não vai roubar a sua atenção para aquilo que não é importante. E fica cozinhando. Peça ajuda para alguém. Receba isso com o seu coração aberto. Minha voz é uma desgraça. Se você se sentar perto de mim um dia, você está ferrado. Mas eu canto. Porque eu me lembro. Em teus braços é o meu descanso. Mesmo que eu estou no olho do furacão. Eu declaro. Em teus braços é o meu descanso. Não sinto o teu amor. Mas eu canto. Quem me separará do amor de Deus? Está lá em Romanos 8. É palavra cantada. Que a gente zela por isso aqui na comunidade. E aí a gente fica apático. Vê se não está frio o seu coração, meu amigo, minha amiga. Vê se não está frio. Esquenta. Senhor, não consigo, Pai. Preciso me arrepender aqui, porque eu não estou conseguindo nem adorar o Senhor. Quem já ficou sem adorar o Senhor um tempo na sua vida, além de mim? Era normal? Fala mais alto. Tinha alguma coisa no seu coração? Estou falando alguma besteira? Tá bom, obrigado. Quando nós oramos a palavra de Deus, nós cantamos a palavra de Deus, isso se torna um combustível para a gente. Eu e você fomos chamados para dizer palavras em nossas vidas, em nossa vida de oração, que fazem Deus, nosso Pai, lá do céu dizer, amém, eu estou de acordo com isso. Sabe quando você ora, no final, você termina a sua oração dizendo o quê? Em nome de Jesus, amém. Você pode ter falado qualquer asneira antes, mas você encerra com, em nome de Jesus, porque você quer que Jesus rubrique ali e dê o carimbo. O amém é o quê? Eu estou de acordo, eu declaro, eu creio que isso vai acontecer. Eu, meu irmão, minha amiga, meu amigo, eu quero fazer orações e ter palavras que Deus lá do céu, porque Ele ouve todas as palavras, Ele ouça a minha palavra e a sua e diga assim, amém. Seja feita conforme o Gustavo está orando. Seja feita conforme a Ana está orando. Seja feita como todos nós estamos orando. Como que eu faço isso, Gustavo? Fé. Fé como? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não queria admirar Jesus? Eu queria um joinha de Jesus assim. Filho, você está orando com fé. Daniel, quando soube de todas as desgraças que ia vir, ele jejuou e orou. E um anjo vem e visita Daniel. E esse anjo diz e fala, Daniel, fique tranquilo, pois desde que você começou a orar, as suas orações foram ouvidas por Deus. Deus mandou um anjo para falar para Daniel que as orações dele estavam sendo ouvidas. A gente não precisa de um anjo.
Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós, que é muito mais poderoso que um anjo para testificar no nosso coração de que o Senhor ouve as nossas orações. Então não tem oração difícil nenhuma para Jesus, gente. Não tem oração impossível para Jesus. Eu não sei qual é a situação que você passa, porque são idades diferentes, a gente tem desafios diferentes. Mas sentar e falar, não vai acontecer nada, é comportamento de quem não conhece a Deus, e por isso a gente precisa mudar as nossas palavras. A situação foge do controle, a gente não tem controle sobre os nossos pais, a gente não tem controle sobre uma série de coisas que acontecem na nossa vida, mas eu vou escolher orar, porque Senhor, eu creio que o Senhor pode transformar essa situação. Isso é assumir compromisso. Isso é se arrepender. Só que a oração humilha a carne. A oração bota a gente no chão. A oração faz com que a gente se lembre que sem Deus nós não somos nada. E eu quero viver todos os dias da minha vida lembrando que eu sou pó. Porque isso impede o meu coração de me tornar orgulhoso e independente de Deus. E eu faço essa recomendação para você. Quando alguém um dia te dá um puxão de orelha, falar algo mais duro, falar algo para o seu bem, você não fecha o seu coração e fala, eu sei o que eu faço na minha vida, porque isso é orgulho, e o Senhor resiste ao orgulhoso, mas concede graças aos humildes, diz a palavra. Precisamos nos humilhar. Tá bom, mano, eu não concordo com o que você disse, mas você me explica. Não entendi, mas explica para mim. Porque eu abro meu coração para o que você tem. Isso nós não devemos fazer só com o líder não, tá? Isso a gente faz uns aos outros, porque esse mandamento é uns aos outros. É nossa responsabilidade, falar palavras que transformam a atmosfera. Isso não vale só para os músicos quando eles estão tocando. E sim, se você é músico, faz uma bruta diferença quando você está aqui, cantando assim que eu luto minhas guerras. Está em guerra. Não consigo cantar essa música sem ficar fazendo assim, ó. Por quê? Porque eu já venci, o Senhor Jesus já venceu, e eu estou celebrando essa parada. Não, porque você é pastorzinho, não é. É porque eu experimentei. Mergulha na piscina. Entra no amor de Deus. Esquece as outras coisas um pouco. Confia no amor de Deus por você. Não estou criticando ninguém que canta hoje não, tá? Só um exemplo. Mas nós precisamos, se nós cremos, isso precisa transparecer, transbordar. Como vão conhecer? Se nós nos transbordarmos. Penúltimo slide. Tem um teólogo chamado William Barclay, ele diz assim, queria que você prestasse atenção, e que a gente já finaliza. Vocês voltarem aqui todos sábados, olha, vocês amam Jesus mesmo. Não pode haver pregação na atmosfera errada. Olha o que ele diz. Nossas igrejas seriam lugares diferentes se as congregações apenas se lembrassem de que são elas que pregam mais da metade do sermão. Vocês pregam mais da metade do que eu estou falando aqui. Mais da metade do louvor, vocês. Em uma atmosfera de expectativa, o menor esforço pega fogo. Mas em uma atmosfera de frieza, crítica ou indiferença insossa, a declaração mais cheia do Espírito pode cair morta no chão. Qual a expectativa que a gente vem? Você vem para a célula que quando o cara fala um testemunho, ele chega e fala um testemunho. Mano, olha essa semana, velho, eu não falei em nada, eu não falei nenhum, não amaldiçoei ninguém. Você fala e você fala, yes! Você pega o seu celular e fala, nosso nível de expectativa, gente. Me alegrei quando disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia em teus atos do que 1000 em outro lugar. Expectativa. Aí Gustavo, isso é manobra emocional. Não é. Porque eu não posso atender a sua expectativa. Quem pode é o Senhor. Tem verdade, gente. Tem muita gente que usa de apelo de evento, que usa de apelo de humilhação. Eu não sou contra evento. Mas tem muita gente que usa de apelo disso, de nome de gente famosa, e 1 milhão de coisas para atrair e causar um frenesi. É verdade.
Mas aqui nós lutamos na comunidade para que sempre seja ministrada a palavra de Deus. E quando a gente ouve isso aqui, o nosso coração devia fazer, caraca, mano! Como o Renato lá, o Arthur fazia, ele fazia assim, ó, a palavra era para ele. No meio do culto, está sentado do lado dele um dia, um pastor lá de Taubaté, da nossa comunidade, eu estava sentado do lado dele no encontrão, muito engraçado, ele é grandão assim, aí eu estava lá sentado, aí o pastor falou assim, ele falou, ô glória, e fez assim, eu falei, eita. Não é um negócio que eu faria, mas eu entendi, porque aquilo para ele era uma demonstração pública de que ele está ali, e ele está recebendo aquilo que está sendo compartilhado. Você não precisa fazer isso, né? Não precisa ficar falando, ô glória, toda hora. Se você quiser, você faça, não importa. O que importa é quando nós aqui entendemos que a atmosfera é transformada quando eu e você despertamos. Quando eu e você criamos. Quando eu e você, no nosso G100, a gente termina e fala, Senhor, vamos orar pelo Mag aqui, Pai, derrama a Tua bênção já, Senhor. Já libera as comportas do céu, vem os anjos subindo e descendo, faz o que você quiser, Deus. Nós queremos ver Tua presença aqui. Não é passar de oração só para orar pelos seus problemas, não. Os problemas você já sabe. Vai interceder e declarar aquilo que o Senhor pode fazer. Quando a gente começa o culto aqui, o Rico começou hoje o culto aqui, eu começo várias vezes de domingo, a gente lê uma palavra para quê? Para encher linguiça? Não enche linguiça, se precisar, coloca mais 52 músicas. Não é para isso que existe louvor e a gente abrir a palavra. Existe para aumentar o nosso nível de expectativa. Senhor, tudo é possível àquele que crê. Última coisa, quando as suas palavras são cheias de fé, gente, coisas impossíveis podem ser feitas. Eu vou falar de novo, eu ouvi um dia alguém dizer isso aí, ó. Quando suas palavras são cheias de fé, coisas impossíveis podem ser feitas. As montanhas podem se mover. Isso não significa que não haverá vezes em que você falará palavras de fé e não verá nada acontecer visivelmente. Às vezes você vai falar e você não vai ver algo visivelmente acontecer. Nesses momentos, a principal coisa do mundo é se lembrar de alguns dos milagres mais importantes, que alguns dos milagres mais importantes de Deus não foram vistos a olho nu. E aí está no final. Ele sabe o que você precisa saber. Às vezes a montanha que precisa ser movida está dentro de você. Uma declaração de fé, muitas vezes, e cantar uma música, não é porque vai vir alguma coisa aqui sobrenatural aqui acontecer, mas é algo que muitas vezes está se movendo dentro. Às vezes você está lutando uma batalha, uma guerra. Às vezes você não está cercado fisicamente, mas a sua mente está cercada com pensamentos. E aí você fala, Senhor, é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por Ti. Tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários, mas eu estou guardado por Ti. Podia fazer isso com todas as músicas. Em Teus braços é meu descanso, Romano, podia fazer isso com todas as músicas. Porque é uma situação de concordância. Eu estou aqui e eu concordo com isso, porque eu quero ver isso se tornar realidade na minha vida. Adoração é oração, oração é adoração. Palavras o tempo inteiro, todas as suas palavras podem ser oração, como um incenso suave que sobe ao Senhor. Mas para isso nós temos que ter essa consciência, gente. Nós precisamos ter essa consciência. O último texto que eu quero ler com você, o Serginho compartilhou comigo no começo do culto, não está no slide. Se você quiser colocar aí, Elias, na NVT, pode tirar o slide aí. Hebreus 3, versículo 7. O escritor de Hebreus está aqui relatando sobre Jesus ser maior do que Moisés, ou seja, Jesus ser um homem mais completo. Jesus ser alguém mais poderoso do que a lei de Moisés. Porque muitas pessoas estavam adorando a lei, as sequências, o ritual. Olha o que o escritor de Hebreus 3:7 diz. Por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, a voz do Senhor, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Está falando do povo. Olha o que diz o texto, gente. Quando me puseram à prova no deserto, o povo pôs Deus à prova.
Ali os seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração. E disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusaram a andar os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Versículo 12. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se desvie do Deus vivo. Olha que interessante, fala de perversidade e de incredulidade, falta de fé. Se a nossa boca não gera fé, nós podemos cair nisso aqui. Então olha o que diz o escritor de Hebreus: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se desvie do Deus vivo. A falta de fé, a falta de palavras de fé, de uma vida de oração, faz a gente se desviar do Deus vivo. Presta atenção, não é o diabo que te desvia, não é o diabo que me desvia, sou eu. Porque eu mudo a atmosfera, eu começo a ouvir os funkão, eu começo a ouvir só asneira, só piada, só porcaria, só desgraça, e quero que a minha fé seja como a de Abraão. Não dá. Você entende isso? É irreal. Cara, é loucura. Se alguém falasse para você que para você passar na prova da OAB, você tinha que fazer 50 mil cursinhos, você faria. Mas agora, quando a Bíblia diz que nós devemos mudar a atmosfera com as nossas palavras de fé, a gente fala: não, só um pouquinho disso aqui não tem problema. Por quê? Pequenas concessões afetam o futuro. Está na hora da gente despertar. Não acontece nada na minha vida, vem aqui desde que eu sou criança, porque você não assumiu o compromisso. Quando eu estiver aqui eu vou adorar ao Senhor. Quando eu estiver aqui eu vou orar de verdade, por mais que eu não saiba, não saber não é desculpa, porque o Senhor te ensina, porque nós temos a gente que te ensina. Não dá para ter desculpa, é compromisso no coração. Olha aqui o que diz o texto: advirtam, versículo 13, uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. A gente vê o nosso amigo indo para o buraco, você não adverte ele, falando palavras que ofendem, machucam, que são contra ele mesmo. Você fala: não vou falar nada não quero, vamos desgastar com isso. Depois vai virar responsabilidade minha. Tome responsabilidade pelo seu irmão. Se importe com aqueles que ninguém está se importando. Para isso que você foi chamado. Para ser o crente da bunda gorda, ficar sentado, ouvindo pregação. É isso aqui, ó. Você pode orar e o céu se move, se abre. Mas muitos de nós aqui, sabe por que não ora? Porque oração é sinônimo de culpa. Quando você senta, você ajoelha para orar, a primeira coisa que vem no seu coração é tudo que você fez de errado. Deixa eu te dizer, quem acusa é o diabo. Então você está ouvindo a voz do diabo. Agora, quando você separa um tempo de oração, você se ajoelha, e vem no seu coração as coisas que você errou, a sua e a minha resposta é pedir perdão e se arrepender. Nos arrependemos? Continua. Eu sei dos meus erros, você sabe dos seus? Você sabe? Eu sei dos meus erros. Então eu sei que quando eu ajoelho, se isso me vem à mente, eu sei que é a oportunidade que Deus está me dando para eu pedir perdão. Eu não transformo aquele pensamento em acusação, porque o Senhor está me lembrando daquilo que pode me impedir de entrar com confiança na presença, no trono da graça, como diz o texto de Hebreus. É entrar confiadamente no trono da graça, com confiança. Se você fosse entrar hoje na presença de Deus, você entraria como?
Ou você entraria assim, ó? Você ia entrar com a cabeça levantada, falando: Pai, que bom que eu estou na sua presença. Muitos jovens não oram, porque pensam que oração é culpa. Oração é uma vida de relacionamento com um Pai de amor. Por isso que as nossas palavras fazem a diferença. Por isso que eu não começo nenhum momento de oração na minha vida sem antes começar pedindo perdão. Por que, Gustavo, você faz isso? Porque eu aprendi assim. Porque eu não quero que nada no meio da minha oração me lembre o acusador e fale o quê? Você não pode orar por essa pessoa porque você está em pecado. Eu não quero que isso aconteça. Então eu já peço perdão antes. E é quando eu venho adorar. É quando eu venho cantar. Eu falo: Senhor, não tem nada que me impeça de cantar e adorar ao Senhor. Não estou falando de perfeição, tá? Estou falando de compromisso. Compromisso de mudar as minhas palavras. Pode ficar em pé no seu lugar? Você quer fazer esse compromisso hoje de mudar suas palavras? Hoje eu não vou fazer nenhum apelo, não sinto no meu coração de orar, nenhum apelo, mas deixa eu perguntar para você: você precisa mudar suas palavras além de mim? Você precisa? Eu estou pedindo para você levantar a mão porque é um ato de reconhecimento. Eu preciso mudar minhas palavras. Eu quero mudar as minhas palavras. Eu não quero que a minha mente seja um lugar que brota picuinha, mentirinha, fofoquinha, realidades paralelas que não são verdadeiras. Quero declarar aquilo que Deus diz sobre mim. Por isso eu vou pedir que você coloque sua mão no seu coração. E você, como eu disse hoje, tem autoridade. Se você escolher ficar quieto, eu vou entender que você não quer. Você não precisa berrar. Não precisa perder o controle. Você precisa usar a autoridade que Deus te deu. Pedir perdão pelo que precisa ser pedido. Se você lançou palavras ruins contra você mesmo, peça perdão agora. Você não precisa esperar eu autorizar você a orar. Feche seus olhos e comece a orar. Fala: Pai, me perdoa porque eu falei sobre o meu trabalho, porque eu falei sobre a minha capacidade, e eu rejeito essas palavras, eu nego essas palavras hoje, Senhor. Você pode orar e declarar isso. Se você declarou palavras contra outras pessoas, e você sabe que talvez tenha uma possibilidade, o Espírito Santo trouxe na sua mente, anula essas palavras agora. Fala: Pai, eu declaro anulado essas palavras de que eu não vou ser curado, de que meus pais não prestam, de que aquele funcionário era uma droga. Senhor, eu repreendo, eu anulo essas palavras em nome de Jesus. Eu anulo essas palavras sobre os meus pais, anulo essa palavra sobre os meus irmãos, eu anulo essa palavra sobre a minha vida, eu anulo essas palavras sobre o meu futuro, eu anulo essas palavras. Eu quero que você agora anule essas palavras, em nome de Jesus. Levante a sua voz e diga isso: Pai, eu anulo essas palavras, Senhor, que eu lancei falando que o meu pai nunca vai mudar, que o meu pai não presta. Senhor, eu anulo essas palavras, Pai, eu anulo essas palavras que era melhor eu ter nascido em outra família, Senhor. Pai, eu anulo essas palavras, Senhor, que era melhor eu ter ficado sozinho. Senhor, eu anulo essas palavras de que era melhor eu ter ficado aqui ou mudado. Senhor, eu anulo essas palavras de que eu não vou experimentar, Senhor Jesus, porque eu sou pecador e eu peco muito, eu não vou experimentar essas coisas que o Senhor tem. Eu anulo essas palavras, Senhor Jesus. Eu anulo essas palavras, Senhor. Declaro destruído, Senhor, essas palavras. Todas essas palavras que têm nos roubado, Senhor, que têm roubado nossa fé, têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa esperança, Senhor. Nós declaramos essas palavras anuladas agora, Pai, no nome de Jesus, Senhor. E agora eu vou pedir para você, aquilo que você vier no seu coração, você vai declarar agora com ousadia o que a palavra de Deus diz. Então você vai dizer: Senhor, eu sei que eu sou santa e eu sou santo diante de Ti, Senhor. Declare quem você é em Jesus. Senhor, eu sei que eu sou filha amada, Pai, e filho amado Teu, Senhor Jesus. Eu sei, Pai, que a minha vida existe, Pai, não para ser entregue para mim mesmo e para os meus desejos, mas a minha vida existe para glorificar o Teu nome, Senhor. Declare isso, fala: Pai, eu sei que o Senhor me criou para Te adorar, Senhor Jesus. Pai, eu sei, Senhor, que a Tua promessa diz, Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu declaro, Pai, como o Salmo 107 diz, o Senhor enviou a Tua palavra e os curou, Senhor. E eu declaro que eu sou uma pessoa curada, emocionalmente, fisicamente, Senhor Jesus. Eu declaro isso, Senhor.
Eu declaro, Senhor, você não precisa baixar a sua voz quando eu engasgo aqui, não. Continue orando no seu lugar. Você declare outras coisas. Declare sobre o seu namoro, sobre os seus pais. Pai, eu declaro que a minha casa é um lugar de paz, Senhor Jesus. Sabe, por mais que meus pais não conheçam a Ti às vezes, ou estejam distantes de Ti, eu declaro, Pai, que a minha casa é um lugar de paz, Senhor Jesus. Eu declaro que a casa do meu sogro, do amigo do meu pai, que eu estou lembrando agora, dos pais do meu amigo, é uma casa de paz, Senhor Jesus. Eu declaro sobre eles, Senhor Jesus, a capacidade de reconciliação, Pai. Tu nos deste, a Tua palavra diz, o ministério da reconciliação, por isso nós recebemos esse ministério, Senhor Jesus. Pai, nós declaramos, Pai, que nós somos sim capazes, diz isso, Pai, eu sei evangelizar, Pai, eu sei falar do Seu amor, Pai, eu posso testemunhar, Senhor Jesus, eu posso testemunhar. E agora eu quero que você faça um compromisso, Senhor Jesus, não me deixa sair palavras da minha boca, Pai, que vão desanimar outras pessoas, Senhor. Diga isso, Senhor, eu não quero que essas palavras de desânimo, Pai, de maledicência, de fofoca, saiam da minha boca, Senhor. Coloca um cabresto na minha boca, Senhor Jesus. Segura, Senhor, que nenhuma palavra, que palavras que vão ofender, Pai, que vão machucar, Senhor, trava, Senhor, não deixa sair da nossa boca, Senhor, porque nós queremos, Senhor Jesus, ter palavras que edificam, Pai, assim como diz, Senhor Jesus, a Tua palavra, Pai, lá em Efésios 4:29, Senhor, que as nossas palavras sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem, Senhor. Nós queremos animar as pessoas, Senhor, nós queremos fortalecer as pessoas, nós queremos orar pelos enfermos, Pai, nós queremos encorajar, nós queremos confortar, nós queremos tranquilizar, nós queremos trazer alegria, nós queremos aconselhar, nós queremos exortar, nós queremos profetizar, Senhor. Foi para isso que o Senhor deixou o Seu Espírito Santo em nós, Pai. Nós cremos nisso, Senhor Jesus. Usa-nos para a Tua glória, Senhor Jesus. Usa-nos para a Tua glória, Senhor. Usa-nos para a Tua glória, Senhor Jesus. Que as nossas palavras, Pai, que coloquem em criação aqui na terra o que está no seu coração, Pai. Que em oração a gente descubra, Pai, o Senhor revele a nós o que está no seu coração. E quando a gente fale, a gente ore. E quando a gente ora, Senhor, as coisas são transformadas, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. E não duvidamos no nosso coração, porque aquele que crê e duvida é levado como a onda do mar. Mas nós cremos, Senhor Jesus, porque a âncora da nossa alma é Jesus Cristo. E nós cremos, Pai, de que toda palavra, Senhor, lançada em Teu nome, em acordo com a Tua palavra, nós temos o sim e o amém em Jesus, como diz a Tua palavra, Senhor. O sim e o amém em Jesus Cristo. Que isso seja uma mudança definitiva na nossa vida, Pai. Espírito Santo nos ajuda nisso, Senhor. Que a gente não encare mais, Pai, tempos de oração como culpa, mas tempo de oração é a maior presente que Jesus nos deu na cruz. Porque antes da cruz a gente não podia orar, antes da cruz a gente era dividido, mas por causa da cruz nós podemos orar, Senhor. Por isso que todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador podem ter uma vida de oração maravilhosa. Eu rejeito, Senhor, pensamentos de que orar é difícil, de que orar é um peso, de que eu não sei orar, de ficar se comparando. Eu rejeito esses pensamentos, Senhor. Nos dá ousadia, Pai, para orar a Tua palavra, Pai, para falar do nosso coração, Senhor. Porque é isso que o Senhor quer, Pai, é o nosso coração, Senhor. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque em Jesus nós temos o sim e amém para todas as promessas. Te agradecemos, porque o Senhor, ainda a palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Te agradecemos, Pai, porque nenhuma oração feita por nós deixa de ser ouvida pelo Senhor. Por isso nos concede a capacidade, Pai, não somente de esperar as respostas, mas de confiar no Teu amor, sabendo que porque o Senhor nos ama, o Senhor ouve todas as nossas orações, Pai. E no tempo certo, Senhor, no tempo certo, o Senhor há de nos responder e não vai nos deixar vagando sozinhos, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.